Yeah, man. Como é que se sustenta, afinal, a argumentação pelo protocolo de enfrentamento da pandemia defendido pela mídia no geral? Tudo começa por aquele famoso gráfico de achatamento da curva, que deriva, por sua vez, de uma série de equações de previsão de aumento de demanda por unidades de tratamento intensivo, que seria devido ao aumento de internações de pacientes acometidos pelo agravamento dos sintomas dessa doença. E como as UTIs geralmente operam já no limite de sua capacidade, né, por N motivos, desde outras doenças até acidentados de trânsito, por exemplo, o sistema de saúde deveria agir a partir de duas orientações básicas. Uma seria aumentar a oferta da capacidade de atendimento hospitalar e outra reduzir a demanda por esses leitos. Quanto a esse último caso, seria necessário desestimular o máximo possível as pessoas de saírem de casa. Isso evitaria que elas, por exemplo, se acidentassem e com isso gerassem demanda por essas vagas de UTIs já existentes, até que os governos, conseguissem adequar a oferta da capacidade de atendimento hospitalar. Sendo assim, trabalhariam apenas aquelas pessoas empregadas em serviços considerados essenciais. Ao mesmo tempo, a capacidade estrutural dos hospitais deveria ser aumentada. E isso seria e foi feito através de hospitais provisórios, hospitais de campanha, como se chama na mídia. Então, assim, por um lado, a demanda por leitos hospitalares aumentaria devido aos casos da doença, do novo vírus, mas, por outro, reduziria em função dessa orientação de confinamento domiciliar, que reduziria a demanda por UTIs nos hospitais por uma série de N outros motivos, certo? Mas então se levantam algumas questões. Primeiro, a equação que previa esse aumento extraordinário de demanda por leitos estava correta? Segundo, esse tipo de equação era mesmo capaz de inferir esse tipo de variável com adequada precisão, confiabilidade? Terceiro, passado já quase um ano, aquela previsão se demonstrou próxima da realidade? Esse questionamento não é trivial porque, caso tais equações estivessem incorretas, isso pode significar, por exemplo, que quando ocorreu a introdução do lockdown, esse novo vírus podia já ter sido disseminado de maneira descontrolada na população, e isso faria toda a diferença, porque se milhares de pessoas já estavam contaminadas com esse novo vírus, caso elas passassem a permanecer o máximo de tempo possível confinadas com outras pessoas, a tendência seria uma maximização da probabilidade de transmissão, ocorrer no ambiente onde elas permanecessem, geralmente um ambiente familiar. Essa hipótese ela foi levantada já no início de 2020 por um grupo de pesquisadores de Oxford. Outros grupos de estudo, pesquisadores, rejeitaram a ideia de lockdown, confinamento domiciliar, pregando que, no geral, ele seria muito mais prejudicial do que a própria doença. Agora, quanto ao grupo de estudos das primeiras equações, a do Imperial College, aquelas que convenceram o parlamento britânico e, a partir disso, todo o Ocidente a aplicar essas políticas de confinamento domiciliar em massa. Ironicamente, o próprio chefe dessas pesquisas foi flagrado descumprindo o confinamento que ele próprio defendia, ou que inferiram a partir dos seus estudos. E afinal, que tipo de equação é essa? Essas equações são do campo dos métodos quantitativos avançados, das modelagens matemáticas complexas. Além de epidemiologia, elas são bastante utilizadas nas ciências econômicas. No caso, chamam de econometria. No Brasil, a gente tem a Sociedade Brasileira de Econometria, que trata desse tipo de instrumento a fim de gerar conhecimento a respeito da interação entre inúmeras variáveis econômicas. A gente pode ver alguns exemplos nos sprints aqui que eu estou colocando. Então, eu acredito que seria de bom senso as pessoas interessadas nessa questão que é importante a nível nacional e mundial buscar a opinião de especialistas nesse campo a respeito, por exemplo, do grau de eficácia desse tipo de ferramenta, a fim de compreender melhor a capacidade de se gerar previsões confiáveis a respeito de variáveis tão complexas como é no caso dessa pandemia.
Ainda mais se levando em conta a enorme gama de variáveis relacionadas. Será que todas elas estão incluídas? Será que seus parâmetros assumidos foram feitos de maneira correta, as amostras? Nos Estados Unidos, por exemplo, há um pesquisador chamado John Ioannidis, especialista em meta-análise, um dos cientistas mais citados em trabalhos acadêmicos da área. Ele tem gerado bastante polêmica no seio da comunidade científica contra o alegado consenso acerca do confinamento domiciliar como estratégia de enfrentamento a essa nova doença, esse novo vírus. A utilização de equações de previsão de demanda extraordinária por leitos de UTI tem supostamente como pressuposto a minimização de perdas de vidas humanas, não é? Então daí vem a pergunta: as prováveis perdas relacionadas a problemas derivados do próprio confinamento domiciliar estão sendo levadas em conta? Porque sem essas variáveis, a probabilidade desses modelos serem eficazes não é tão elevada assim, com elas seria menor ainda. Então, o que dizer da relação desse confinamento, das políticas de confinamento a mortes, por exemplo, de infarto, AVC, de overdoses por drogas, suicídio, aumento da depressão, consumo de drogas, doenças cardiovasculares, sedentarismo, desemprego, fome, violências e abusos contra crianças, idosos, mulheres, sem contar o pretexto de muitos líderes, autoritários para aplicar golpe de Estado, prisões arbitrárias, etc. Elas estão sendo levadas em conta? Então, eu acho o seguinte: se a gente quer levar esse problema realmente a sério, devemos atuar de maneira mais profissional, institucional, científica e menos política, ideológica ou midiática,